Para a cruz, e para a cruz eu vou do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Imerecida vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou. Trouxe minha vida, eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor, me redimiu e me mostrou o quanto és fiel. Impressionante é o seu amor, me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Olá, gente querida! Que bom novamente podermos nos encontrar para este nosso momento de culto e de celebração. Nos encontramos assim no quinto final de semana na Quaresma, para o qual somos convidados e convidadas
a juntos prestar culto ao nosso Deus. Somos saudados pela palavra do nosso Deus, que é lema das senhas diárias para esta semana que iniciamos, uma palavra do Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 45, onde assim diz: Jesus Cristo diz: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida para salvar muita gente. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida para salvar muita gente. A partir desta palavra, nós somos também lembrados da obediência do Senhor Jesus Cristo, que foi obediente ao plano salvífico de Deus, de vir para o mundo e servir a proposta do reino de Deus, que é proposta de vida e salvação. Nos reunimos novamente neste dia, em nome do Trino Deus, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Na presença deste Deus amoroso e misericordioso, queremos nos colocar também em oração. Convido assim para inclinarmos nossa cabeça e nos colocarmos em postura de oração e diálogo com o nosso Deus. Oremos. Senhor nosso Deus, agradecemos-te por podermos nos reunir em culto e celebração. Mesmo que nosso desejo e anseio seria estarmos presencialmente reunidos e reunidas, mas gratos somos pela possibilidade da modalidade virtual. Nos colocamos diante de Ti, ó Deus, com sinceridade e singeleza de coração, para pedir-te perdão. Assim como o salmista, nós dissemos: por causa do Teu amor, ó Deus, tem misericórdia de mim. Por causa da Tua grande compaixão, apaga os meus pecados. Purifica-me de todas as minhas maldades e lava-me do meu pecado. Pois eu conheço bem os meus erros e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra Ti eu pequei, somente contra Ti, e fiz o que detestas. Tu tens razão quando me julgas e estás certo quando me condenas. De fato, tenho sido mau desde que nasci. Tenho sido pecador desde o dia em que fui concebido. O que Tu queres, ó Deus, é um coração sincero. Enche o meu coração com a Tua sabedoria. Tira de mim o meu pecado e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Faze-me ouvir outra vez os sons de alegria e de felicidade. E ainda que tenhas me esmagado e quebrado, eu serei feliz de novo. Não olhes para os meus pecados e apaga todas as minhas maldades. Ó Deus, cria em mim um coração puro e dá-me uma vontade nova e firme. Não me expulses da Tua presença, nem tires de mim o Teu Santo Espírito. Dá-me novamente a alegria da Tua salvação e conserva em mim o desejo de ser obediente. Certos, ó Deus, de Tua misericórdia, bondade e graça, te pedimos, Senhor, santifica-nos na verdade. A Tua palavra é a verdade. Por isso rogamos que venhas com o Teu Santo Espírito iluminar e orientar quando ouvirmos e estudarmos a Tua santa palavra. Amém. A palavra do Senhor nos lembra que todo aquele que buscar a presença do Senhor com sinceridade e confessar o seu pecado, Deus é fiel e justo para perdoar o pecado e purificar de toda e qualquer maldade. E assim como ministro ordenado desta igreja, eu vos anuncio o perdão dos vossos pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Na presença deste Deus queremos permanecer e dele ouvir também a palavra esta que quer nos transformar de dentro para fora.
Queremos assim então ouvir e acompanhar a primeira leitura que encontramos no profeta Jeremias, capítulo 31, os versículos 31 a 34. O Senhor Deus diz: está chegando o tempo em que farei uma nova aliança com o povo de Israel e com o povo de Judá. Essa aliança não será como aquela que eu fiz com os antepassados deles, no dia em que eu os peguei pela mão e os tirei da terra do Egito. Embora eu fosse o Deus deles, eles quebraram a minha aliança. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Quando esse tempo chegar, farei como o povo de Israel esta aliança. Eu porei a minha lei na mente deles e no coração deles a escreverei. Eu serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Ninguém vai precisar ensinar o seu patrício nem o seu parente dizendo: procure conhecer a Deus, o Senhor, porque todos me conhecerão, tanto as pessoas mais importantes como as mais humildes. Pois eu perdoarei os seus pecados e nunca mais lembrarei das suas maldades. Eu, o Senhor, estou falando. Queremos também ouvir e acompanhar a segunda leitura bíblica que encontramos na carta aos Hebreus, capítulo 5, os versículos 5 até 10. Assim também Cristo não tomou para si mesmo a honra de ser grande sacerdote. Foi Deus quem lhe deu esta honra, pois lhe disse: você é o meu filho, hoje eu me tornei o seu pai. Em outro lugar das Escrituras Sagradas, ele também disse: você será sacerdote para sempre, na ordem do sacerdócio de Melquisedeque. Durante a sua vida aqui na terra, Cristo em voz alta e com lágrimas fez orações e súplicas a Deus, que o podia salvar da morte. E as suas orações foram atendidas, porque ele era dedicado a Deus. Embora fosse o Filho de Deus, ele aprendeu, por meio dos seus sofrimentos, a ser obediente. E depois de ser aperfeiçoado, ele se tornou a fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. E Deus o nomeou grande sacerdote, na ordem do sacerdócio de Melquisedeque. Queremos aclamar a leitura do Evangelho quando juntos cantamos Palavra de Deus. E assim nos preparamos para ouvirmos o Evangelho segundo o Evangelho de João, capítulo 12, os versículos 20 até 33. Que sofrem sua dor, ela é alimento e nos dá o seu vigor. Tem misericórdia, vivifica no Senhor. Esta palavra é palavra de Deus, Deus que nos ama e quer nos salvar. Na sua cruz, quero seguir-te, andar a teus pés e por tua graça contigo ficar. Guarda-nos dos males, enche-me com tua luz, tira-me o medo para que eu possa ver tua benignidade, tua salvação, Senhor. Vem, Jesus, lembrar-nos que és eterno doador. Esta palavra é palavra de Deus, Deus que nos ama e quer nos salvar. Na sua cruz, quero ser
andar a teus pés, e por tua graça contigo ficar. Assim nos diz a palavra segundo o evangelista João. Entre o povo que tinha ido a Jerusalém para tomar parte na festa, estavam alguns não-judeus. Eles foram falar com Felipe, que era da cidade de Betsaida, na Galileia, e pediram: Senhor, queremos ver Jesus. Felipe foi dizer isso a André, e os dois foram falar com Jesus. Então ele respondeu: Chegou a hora de ser revelada a natureza divina do Filho do Homem. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Se um grão de trigo não for jogado na terra e não morrer, ele continuará a ser apenas um grão. Mas, se morrer, dará muito trigo. Quem ama a sua vida não terá a vida verdadeira. Mas quem não se apega à sua vida neste mundo, ganhará para sempre a vida verdadeira. Quem quiser me servir, siga-me, e onde eu estiver, ali também estará esse meu servo. E o meu Pai honrará todos os que me servem. Jesus continuou: Agora estou sentindo uma grande aflição. O que é que vou dizer? Será que vou dizer: Pai, livra-me desta hora de sofrimento? Não, pois foi para passar por esta hora que eu vim. Pai, revela a tua presença gloriosa. Então do céu veio uma voz que dizia: Eu já a revelei e a revelarei de novo. A multidão que estava ali ouviu a voz e dizia que era um trovão. Outros afirmavam que um anjo tinha falado com Jesus. Mas ele disse: Não foi por minha causa que veio esta voz, mas por causa de vocês. Chegou a hora de este mundo ser julgado, e aquele que manda nele será expulso. E quando eu for levantado da terra, atrairei todas as pessoas para mim. Ele dizia isso para indicar de que maneira ia morrer. Jesus Cristo diz: Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Por isso, bem-aventurados são todos aqueles que ouvem a palavra do Senhor e colocam em prática na sua vivência de vida e de fé. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos e todas nós. Obedientes ou rebeldes? Nos encontramos no tempo da Quaresma, tempo este marcado pela reflexão, introspecção, oportunidade de mudanças diante da contrição e arrependimento, confissão e perdão. Contudo, vale lembrar a origem e proposta deste tempo da Quaresma, que nos reporta ao catecumenato, ao ensino, à instrução, ou poderíamos dizer o ensino confirmatório na igreja primitiva. O período da Quaresma era marcado pelo preparo dos novos fiéis para receber o batismo cristão, que acontecia então na celebração do domingo da Páscoa. O pano de fundo para este preparo estava exatamente na manifestação de Deus para dentro deste mundo, na pessoa de Jesus Cristo, que ensinou e viveu o amor incondicional de Deus, que ama e perdoa e que convida as pessoas a seguirem a Ele e servi-lo em obediência. O período da Quaresma, em sua trajetória reflexiva, mostra claramente a obediência do próprio Cristo aos planos salvíficos de Deus para a humanidade, mantendo esta obediência inclusive na sua própria morte.
Com o passar do tempo, essa prática da igreja cristã passou a convidar a todas as pessoas batizadas à reflexão, como um tempo de preparo para a celebração da Páscoa, onde a busca pelo estudo e meditação da e na Palavra de Deus tinham o intuito de promover arrependimento, confissão, prática e vivência do perdão de Deus e do perdão entre eles, renovação dos votos de obediência a Deus e a fé neste Deus, assim como um comprometimento de vida com a causa do reino de Deus no mundo, também a identificação e obediência com o ministério de Jesus. Creio que temos muito a resgatar desta proposta, vivência e exemplo dos primeiros cristãos também para dentro do nosso tempo presente. Em primeiro lugar, creio que deveríamos resgatar o sentido do ciclo e calendário litúrgico para dentro da nossa caminhada de vida e de fé, que parece por vezes esquecido, deixado de lado pelo povo de forma geral, mas também entre os próprios cristãos, que já não lembram mais do ciclo e do calendário litúrgico e da época litúrgica da qual nós então vivenciamos durante todo o ano. Creio também que isto possa ser consequência da falta do conhecimento e compreensão, que leva então a tais atitudes de deixar de lado. Quaresma está muito além de ser um tempo de proibições disto ou daquilo, mas quer ser exatamente esse convite para a reflexão que nos levam ao compromisso e obediência à vontade de Deus manifestado na sua palavra. O tema da obediência perpassa os textos para este quinto final de semana na Quaresma. Quando olhamos para o texto do profeta Jeremias, vamos encontrar a lembrança de Deus referente à aliança que ele havia feito com o seu povo, de que este seria para sempre o seu povo e ele seria para sempre o seu Deus. Contudo, Deus neste texto de Jeremias expressa a desobediência e rebeldia deste povo para com ele, ao ponto de romperem esta aliança que Deus havia feito com eles. Quando olhamos para o conjunto do Antigo Testamento, vamos perceber quantas e inúmeras vezes este povo se rebela contra o seu Deus, mesmo que houvessem inúmeras amostras do cuidado, proteção, sustento, misericórdia, graça e perdão de Deus para com eles. Às vezes tenho a vontade de expressar dizendo, mas que povinho complicado, ruim de lida, povinho ingrato, miserável. Então, eu sou lembrado da letra daquele hino que diz, também sou teu povo, Senhor, estou nesta estrada. E aí eu percebo que tanto eu como todas as pessoas da humanidade continuam a viver entre obediência e a rebeldia. Para aquele povo, Deus disse por intermédio do profeta Jeremias, farei uma nova aliança. Por meio desta aliança, perdoarei os seus pecados e nunca mais lembrarei das suas maldades. Quando lançamos nosso olhar para a leitura do Evangelho de João, vamos encontrar a manifestação, a revelação desta nova e eterna aliança de Deus com seu povo, do povo do Antigo Testamento, mas também com o povo de toda a humanidade, o que envolve a mim e também a você. Jesus, por intermédio da metáfora do grão de trigo que, ao ser lançado à terra, necessita entregar-se, morrer para produzir então a vida, ele revela o plano salvífico de Deus para a humanidade, ou nas palavras do próprio profeta Jeremias, para perdoar os seus pecados e nunca mais lembrar das suas maldades. Ok? Que gesto bonito e solidário de Deus! Mas e daí?
Daí que, por vezes, parece que o período da Quaresma, o ciclo pascal, é interpretado de forma romantizada ou simplória, ou ainda muitas vezes tratada como insignificante no que tange a vida das pessoas. Mas não há nada de romântico, muito menos simplório ou insignificante na manifestação de Deus para dentro deste mundo. O evangelista João, inclusive, relata a angústia e aflição do próprio Cristo diante da situação de aproximação da sua perseguição, sofrimento e morte. Contudo, João também apresenta nas palavras de Jesus a aliança feita com o povo de Israel, mas com cada qual de nós, a mim, a você e a toda a humanidade. Contudo, João também apresenta nas palavras de Jesus a aliança feita com o povo de Israel, mas com cada um de nós. Agora estou sentindo uma grande aflição. O que é que eu vou dizer? Será que vou dizer, Pai, livra-me desta hora de sofrimento? Não, pois foi para passar por esta hora que eu vim. O texto da carta aos Hebreus também nos lembra de que, durante a sua vida aqui na terra, Cristo, em voz alta e com lágrimas, fez orações e súplicas a Deus que o podia salvar da morte. No entanto, se olharmos para o conjunto do texto de Hebreus, o texto tem como pano de fundo a obediência de Jesus aos planos de Deus para a humanidade. Já anunciado ao povo de Israel que, a exemplo das demais alianças, nunca foi conversa fiada de Deus, nem um filme de romance, mas, pelo contrário, foi uma nova e eterna aliança, um novo compromisso de Deus com e pelo ser humano, no qual o sacrifício foi o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo, o próprio Filho, o próprio Messias enviado de Deus. Amados e amadas, quando olhamos para a história da humanidade, nós vamos perceber e encontrar momentos de obediência e rebeldia diante e para com Deus. Encontramos também, diante desta situação, um Deus bondoso, misericordioso, que em sua graça e bondade sempre de novo acolhe, perdoa e oferece nova oportunidade. Diante disso, precisamos nos perguntar: como eu e você temos agido para com o nosso Deus? Como tem sido a nossa relação com Ele? Temos tido uma relação de obediência ou de rebeldia? Quaresma é tempo de profunda reflexão e introspecção. Tempo de praticar a sinceridade, inclusive conosco mesmos, também diante do nosso Deus. Então, não é feio, muito menos sinal de fraqueza ou menosprezo conosco mesmos, mas podemos nos colocar e devemos nos colocar diante de Deus, reconhecendo nossas faltas, falhas, limitações, pecados e, por que não dizer também, a nossa rebeldia. Creio que, assim como eu, contigo não é muito diferente. Quando há momentos que não compreendemos os planos e o encaminhar de Deus na nossa vida e na vida de pessoas amadas, e por vezes questionamos e até nos rebelamos diante do nosso Deus. Contudo, se o próprio Cristo apresentou suas aflições em oração a Deus, tanto mais nós podemos e devemos fazê-lo. Deus nos dá novamente hoje a oportunidade de nos colocarmos na sua presença, assim como o salmista, o qual ouvimos na confissão de pecados, que derramou o seu coração diante de Deus e pediu: cria em mim, ó Deus, um coração puro. E com toda certeza, quando nós nos colocamos com sinceridade e singeleza de coração na presença do Senhor,
Dele vamos também ouvir: você é meu filho, minha filha, hoje eu me torno o seu pai. Olhando para o texto da carta aos Hebreus, ainda encontramos referente a Jesus que ele se tornou a fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Desta forma, espelhados na obediência de Cristo, que possibilitou a mim, a você e a toda a humanidade o perdão dos pecados, vida e salvação, também eu e você somos convidados a ser obedientes a Ele, nos apropriando da nova aliança dele para conosco, que celebramos também e lembramos neste tempo de Quaresma e tempo pascal. Assim como no início da Igreja Cristã, também hoje somos convidados e convidadas a nos preparar e vivenciar com intensidade este tempo quaresmal e pascal. Que Deus nos abençoe com esta sua palavra e que ela produza frutos dignos do seu reino entre nós, hoje, amanhã e também para a eternidade. Que Deus assim nos guarde hoje e sempre. Amém. Diante deste Deus misericordioso, bondoso e amoroso, queremos nos colocar na presença dele em oração, também trazendo tudo aquilo que nos alegra, que nos leva ao agradecimento, mas também nossos pedidos na sua presença, pedindo que ele atenda segundo o seu querer. Convido assim para juntos orarmos. Querido e amado Deus e Pai, somos gratos por esta oportunidade de podermos nos reunir para o estudo e reflexão na Tua Palavra. Tua Palavra nos desafia e convida a sermos obedientes a Ti a cada novo dia. E o que Tu esperas de todos e todas nós é a confiança plena em Ti, mesmo quando não entendemos o que vem até nós. Clamamos pela Tua bondade e Teu amor para dentro da situação caótica que estamos vivendo em função da pandemia do Covid, mas a partir desta, outras pandemias que desrespeitam a Tua palavra e levam as pessoas a viverem como rebeldes na relação contigo, mas também com as pessoas e com a Tua boa criação. Abra mentes, corações e ouvidos para que Teu povo possa ouvir, compreender e obedecer a Tua palavra e, em resposta, viver a proposta do Teu reino. Clamamos pelas pessoas que sofrem, que se encontram enfermas, doentes. Restaura-as se for este o Teu querer. E de maneira especial, entre tantas outras que estão hospitalizadas, entubadas por causa do Covid, nós lembramos do pastor Osiel Campos de Oliveira e também do pastor Osmar Zizemer, que estão hospitalizados na CTI. Também outros nomes que talvez nos venham à mente neste momento, que também estão hospitalizados por causa do Covid ou outras razões. Nós rogamos que em Tua bondade Tu acolhas e atendas e restaures segundo o Teu querer. Anima, Senhor, e fortalece, concedendo saúde e disposição para todos os profissionais que atuam na área da saúde, que encontram-se sobrecarregadas e exaustas diante do eminente perigo e morte. Console e conforte as famílias enlutadas, que repentinamente foram afastadas do convívio de seus amados e amadas e que nem mesmo puderam despedir-se de forma digna. Permita que o luto possa ser vivenciado e acompanhado sob a luz da Tua palavra e na esperança da eternidade. Rogamos por sabedoria e discernimento para nossos governantes, sejam eles municipais, estaduais, nacionais ou mundiais.
Clamamos que conduzas e protejas nossos membros, comunidades, paróquias, sínodo e a nossa ISLB. A todas as lideranças, ministros e ministras da palavra, fortalece-os na fé e no testemunho desta fé em Jesus Cristo e que possam, em obediência, servir-te com seus dons em direção ao próximo. Tu, Senhor, que conheces o coração de cada qual de nós, tudo aquilo que está guardado individualmente em nosso pensamento e sentimento, entregamos diante de Ti. Quando juntos nós queremos orar, a oração que o Senhor Jesus Cristo nos ensinou, quando dissemos juntos: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Queremos receber assim também a bênção do Senhor nosso Deus. Que o nosso Deus vá à tua frente para te mostrar o caminho em que deves andar. Que Ele vá atrás de ti para te proteger de todos os males e perigos. Que Ele vá abaixo de ti para te carregar e te amparar quando as tuas forças falharem. Que Ele vá acima e dentro de ti para te abençoar. Assim te abençoe o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Desejo a ti, meu amado, minha amada, um abençoado final de semana e uma abençoada semana de atividades. Lembrando ainda de que os avisos estarão projetados ao término desta nossa transmissão. Também lembramos ainda que estamos vivenciando um tempo muito complicado do Covid-19, por isso devemos continuar nos cuidando, nos preservando para podermos oportunamente nos reunirmos e nos reencontrarmos presencialmente. Convido ainda para ouvirmos um canto de bênção que pede para que os anjos do Senhor nos acompanhem e guardem. Um forte abraço a todos e todas vocês. Queiram os teus anjos nos acompanhar em nossos caminhos e nos amparar. Quando houver perigo, medo e apreensão, quando a ansiedade invadir o coração, quando espessas nuvens pairarem sobre nós, quando em meio a tanta gente nos sentirmos sós, queiram então teus santos anjos nos cercar, um muro forte para nós.
seus anjos nos acompanhar.